Olá, gente, tudo bem? Olha só, hoje vim para comunicar a vocês o seguinte. Em primeiro lugar, vocês estão vendo aqui? Olha, ó, Ronaldo Vídeos e Comentários, blogspot.com, tá? A camisa, tá, do Olá Gente, tá aqui, ó. Sempre informando do Olá Gente, tá aí. A minha cara aqui, imprensa aqui na manga, tá? Olha, quem quiser adquirir essa camisa, produção, por favor, o meu e-mail. Tá aqui o meu e-mail, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vai passar agora, ó. Presta atenção aí, ó. Olha o e-mail embaixo passando aí, ó. Tá vendo? Olha só, gente. Eu vim comunicar a vocês hoje o seguinte. Eu vou falar de um personagem da história deste país, cuja agora tem uma produção, inclusive até homenagem a ele, um ex-presidente da República, chamado Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Vargas. Então, vamos começar com a seguinte história. Este presidente da República, cuja a história podre, como sempre eu repito, deste país, chega a endeusar este senhor, este cidadão chamado Getúlio Vargas. Uns falam, Getúlio, pai dos pobres, Getúlio deu brasilidade ao brasileiro, mais do que obrigação dele. Não fez mais do que obrigação. Getúlio fez a carteira de trabalho, ou outra obrigação de um presidente que quer o bem-estar de seu país, ele tem que lutar pelo povo dele. Não te retirar as coisas do povo dele. Getúlio criou isso, Getúlio criou aquilo, ele também criou uma porrada de imposto. O pai dos pobres. Isso foi uma utopia deste país, julgar um cidadão desse pai dos pobres. Mentira! Mentiroso quem acredita nele. Mentira quem escreveu isso sobre ele também. Porque aquela imprensa retrógrada, canalha e safada da época de Getúlio Vargas, escreviam coisas sobre ele absurdas e outras nem tanto absurdas. Só um instantinho. Gente, olha só. Estou me lembrando de uma coisa aqui agora. Quando Getúlio, tá, reassumiu o país pela segunda vez, primeiro foi o Estado Novo, aquela ascensão, né, na década de 30 e tal, e depois ele veio nos anos 50 de novo. Mas vejam bem, quando ele veio a segunda vez, ele já veio completamente mal intencionado. Completamente mal intencionado, tá? Isso segundo historiadores, pessoas que viveram aquela época. Minha mãe viveu aquela época, era criança, adolescente, e meu pai também. Só que meus avós não. Meus avós me contaram quem foi Getúlio Vargas. Entende? Não foi essa bola toda que o pessoal diz. Esse maravilhoso homem, tal, que agora até fizeram um filme sobre ele. Parabéns à sétima arte, parabéns ao cinema, parabéns quem criou realmente o filme, quem está trabalhando, parabéns para todos eles. Agora, sobre o homem, o político, não estou julgando o homem, o político Getúlio Vargas, este sim, eu vou falar, foi a maior utopia e ilusão deste país. Tem mais, vou dizer uma coisa para vocês também. Getúlio, em seus governos, tanto o primeiro quanto o segundo governo, torturas, sequestro de pessoas, sequestro de bens de pessoas, tá? Queriam implantar o fascismo aqui dentro, junto com o nazismo, a velha história do Anauê. Quem não se lembra do Anauê? É só estudar, pesquisar todos os movimentos feitos pela época, por pessoas ligadas a Getúlio Vargas, no Brasil, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. A segunda capital da República. Aliás, da história, porque a primeira foi Salvador. Vamos ser realistas, vamos ser justos também, certo? Então vejam bem, lógico, o Brasil foi descoberto pela Bahia, porque as pessoas, é só estudar um pouquinho e ver aí, né? Tem Cabralha, na Bahia, né? Porto Seguro, tá tudo lá, a corja bandida portuguesa veio para cá. Bom, esse é outro assunto. Então vejam bem, Getúlio
com todos os seus sistemas, com todos os seus preparos, veio empurrando, impondo ao povo brasileiro tudo o que ele queria. Só que ele esqueceu do seguinte, que naquela época já havia oposição, já tinha uma oposição contra ele, já tinha uma oposição contra um país que se diria completamente capitalista. Mentira, um país positivista. O Brasil nunca foi capitalista, sempre positivista. Tá? Para quem estudou, por favor, não vou ficar dando explicação aqui agora. Então vejam bem, queriam tomar também rumo ao trabalhismo e ao socialismo. Ele não deixou. Ele ditou as regras dele, ele impôs o que ele queria. Sempre foi um governo de imposição. Getúlio sempre quis impor tudo o que ele queria. Ele nunca foi um homem acessível, ele nunca foi um homem flexível. Isso tudo que vocês viram no filme, isso tudo é utopia, mentira. Ele nunca foi um homem, ele nunca foi assim, um político, desculpa, ele nunca foi um político assim, acessível, flexível às coisas, nunca. Ele sempre prevaleceu a opinião dele. Como pessoa, como homem, não sei, não o conheci. Mas conheço alguns parentes dele, conheço alguns de seus descendentes, as pessoas que descendem de Getúlio. Mas não estou aqui para julgar essas pessoas de hoje. Mas o político Getúlio Vargas eu estou aqui para... Também não quero julgar, mas vou dar uma opinião. Dar uma opinião que muitas pessoas não têm coragem de opinar, mas eu tenho. Porque eu estudei história. Eu sou jornalista e também sou um profundo conhecedor de história. Profundo, vou a fundo, pesquiso tudo. Então vejam bem, quando Getúlio fez o 13º salário, criou o 13º salário, a carteira de trabalho, a estabilidade profissional, isso tudo é obrigação de um presidente que quer ver o bem-estar de sua nação. Isso é obrigação. Não fez mais do que sua obrigação. Ele já tinha que ter feito isso há muito tempo. Não é porque ele era o Getúlio, era o cara que ia reformar. Nada disso. Ele tinha que fazer isso por quê? Porque uma nação precisa de uma estabilidade. Uma nação precisa de uma segurança. Uma nação precisa de saúde e educação. Ele não ligou, por isso que o país está assim, ele não ligou muito para isso. Ele queria que as pessoas trabalhassem. Mas esqueceu os dois fatores, a educação e a saúde. Isso ele pouco se lixou. Esse cancro que ele instalou ficou instalado até os dias de hoje. Nós vimos isso até hoje. Então, infelizmente, Getúlio não foi essa beleza de presidente que o pessoal fala, que o pessoal pinta. Este filme, muito bem produzido, muito bem feito, parabéns realmente, a arte, muito bem feito, muito bem filmado. Agora, como história, não me diz nada, não me surpreende. Ele foi pior do que aquilo, ele foi pior do que vocês estão vendo nesse personagem que esse ator brilhante faz. Ele era pior do que aquilo ali. Eu não sei quem estudou, quem colocou aquilo ali, para, sabe, ele dá uma de pensador, não sei o que eu vou fazer. Não, ele já sabia as decisões que ia tomar, ele sabia tudo que ele ia fazer já, entendeu? Ele já estava pronto para fazer tudo aquilo. Ninguém tinha que falar nada para ele, já sabia. Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Dornelles Vargas. O nosso ex-presidente Getúlio Vargas. Infelizmente, gente, eu tive que falar isso para vocês hoje aqui, comunicar isso. Para quebrar um pouco esse endeusamento de Getúlio Vargas. Getúlio não foi nada disso. E outra coisa, poucas pessoas sabem disso, mas eu vou falar. Olga Benário, que estava grávida de Luiz Carlos Prestes, Getúlio covardemente, a entregou de bandeja para Adolf Hitler. Vou repetir, Adolf Hitler. Estudem, o bigodinho. Getúlio entregou Olga Benário para ele. E teve um canalha, um safado, da área de segurança da presidência da República na época de Getúlio Vargas, que teve a infeliz frase de dizer: um presente de Vargas para Hitler.
Vou repetir. Um presente de Vargas para Hitler. Olha que coisa nojenta. Isto aconteceu aqui no Brasil. Isto aconteceu na época da Segunda Guerra. E este canalha disse: um presente de Vargas para Hitler. Impressionante as podridões que este país sempre teve, mas muita gente não fala. Aliás, tentaram até falar uma época, mas não o calaram. Um grande compositor, Chico Buarque de Holanda, conseguiu combater nos anos 60 a ditadura, mas esse já é outro papo, eu estou falando de Getúlio. Mas tiveram pessoas que tentaram até se realmente opor a Getúlio. Carlos Lacerda, por exemplo, foi um. Carlos Lacerda foi um que não concordava com nada daquilo. Que aquele atentado na Rua Toneleiro, inclusive aqui no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, tem. Vocês podem passar, até hoje lá está o prédio, está lá a história, está lá a marca do tiro até hoje. Pode passar lá e ver. Por curiosidade, quem tivesse curiosidade pode ir lá e fazer isso. Pode ver isso daí. Getúlio, dizem que não, mas Getúlio foi que mandou o atentado contra Carlos Lacerda. Dizem que não, mas foi ele. Dizem que não, mas para mim foi ele. Historicamente, politicamente falando, foi ele sim. Esta beleza, esse maravilhoso presidente que estão querendo resgatar e endeusar. Cuidado! Estudem mais história. Como eu sempre digo, o país é maravilhoso, a cultura é bela, mas a história é podre. A história deste país é podre. Não adianta negar. Amo este país, sou patriota sim. Não vou dizer que não. Sou patriota, sou brasileiro. Adoro este país aqui. Mas digo de cara para vocês, a história do Brasil é a pior. É uma das piores histórias do mundo. Como também a da Inglaterra, que é muito mal explicada, aquela família real. E é verdade. É só pesquisar. Tá? A própria história da história, o pessoal fala tanto, então, isso aqui da França. Porra, um assassinato em massa dos imperadores lá, dos reis. O que é isso? Não é só o Brasil, não. Mas eu moro aqui. Então, eu quero ver se eu estou tentando corrigir algumas coisas desse país, historicamente, dando opiniões, falando, mostrando o que é o Brasil. E eu quero que vocês contribuam comigo. No começo eu passei o meu e-mail. Produção, meu e-mail de novo aqui, por favor. Tá aí meu e-mail. Sugestões, críticas. Me ajudem a dar mais opinião. A dar mais opiniões sobre o nosso Brasil. E vamos evoluir juntos. Porque só evoluindo com a história, com a verdade, com a realidade, podemos escrever uma história melhor deste país. Nunca mentir. Nunca fazer o que certas pessoas estão querendo resgatar, um valor que nunca teve, chamado Getúlio Dornelles Vargas. Assim encerro hoje o meu programa. Olá, gente, hoje foi para isso. Aguardem que virão novidades por aí. Vocês vão gostar muito, com toda certeza. E lembre-se de uma coisa: todos nós temos o dever cívico de ser alguém. Todos nós temos o dever cívico de ajudar alguém. Todos nós temos o dever cívico de contribuir com todos. Uma sociedade, ela só é dada maravilhosamente bem quando ela toda se une. Povo, sociedade, sociedade e povo. E o intermediário chamado governo. Só assim nós podemos ter a união desse país, a união de um povo, de uma sociedade correta. Vamos começar a pensar nisso. Tá bom? Foi por isso que eu vim aqui hoje, gente. Meu muito obrigado. Sempre agradecendo a todos vocês. Ronaldo César. Valeu. É por aí. Obrigado.